São 17 horas e 5 minutos, hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Estamos aqui iniciando mais uma reunião do grupo de trabalho, em que nós estamos procurando reunir esforços e colaborações para a consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Na quarta-feira passada, nós tivemos um encontro, fizemos uma leitura conjunta, uma reunião de quase 2 horas, e fizemos uma leitura do documento praticamente de ponta a ponta, né? Da capa até as referências ao final. Evidentemente que não conseguimos cobrir todos os pontos, mas conseguimos levantar alguns deles, né? E só para dar uma ideia para vocês, a recomendação que eu daria é que os colegas que estão chegando agora, né, estão assistindo esse vídeo, não deixa de entrar no nosso Slack, onde temos todos os vídeos com todo o histórico dos trabalhos até agora também. Eu vou procurar resumir um pouco o que nós tivemos, e depois eu vou pedir para o Clemente Ávila, né, quem estava ali na relatoria também e trabalhou bastante na relatoria, para mostrar um pouco dos materiais que a gente tem também. Tá? Mas, resumidamente, pessoal, a gente teve a leitura do documento, alguns dos pontos que provavelmente ficaram mais marcados são uma concordância meio geral de que não é o momento, ou talvez não seja a melhor estratégia, criar novas estruturas para fazer aquilo que a gente já vem fazendo, né? Então, ao invés de criar novas estruturas, talvez fortalecer as estruturas que já existem. Isso vale tanto para o NPI, vale para os NITs que já atuam, vale para serviços de informação e de suporte tecnológico ou de suporte à inovação, como, por exemplo, né, serviços que o próprio Senai, o Sebrae já fazem hoje, as universidades já fazem. Não tem tanto sentido você ficar criando estruturas novas, a não ser que seja uma estrutura nova para atender aquilo que existe, né? E como bem foi colocado na última reunião, para fazer isso você não precisa criar estrutura nova, você pode criar projetos, né? E se o projeto não der certo, você reformula, né, os caminhos, ao passo que se você criar estruturas novas, tem o custo da criação e o custo do desmonte também, o que pode ser bastante problemático. Mas eu não vou ficar repisando nesses itens todos, eu vou pedir só para que o Clemente, se puder, acho que mostrar um pouco do que você tem de relatoria ali, acho que vai ficar melhor, né? Vou pedir para o Clemente assumir então aqui e fazer uma apresentação rápida. Enquanto o Clemente vai abrindo a tela, no nosso encontro de hoje, o principal objetivo será o seguinte, né? Na quarta-feira nós tivemos participação da Celeste Merick, do Gesil Sampaio Amarante II e também da Elizabeth Ritter, né, que são colegas nossos que são muito ligados ao ambiente de CTs e NIT. Hoje, aproveitando que nós tivemos a prorrogação do prazo de submissão de contribuições à estratégia nacional, a ideia que a gente teve foi pegar uma outra pá da hélice, né, que é o braço empresarial, e ouvimos colegas que são do meio empresarial hoje aqui, né? Temos o Roberto Alcântara, quem é o fundador e CEO da Angelus, Indústria de Produtos Odontológicos, uma empresa que, quando era pequena, ganhou o prêmio de pequena empresa mais inovadora do Brasil, FINEP, depois cresceu, ganhou o prêmio de média empresa mais inovadora do Brasil também, e Roberto, a gente faz votos que ganhe agora o de grande empresa mais inovadora do Brasil, porque acho que a Angelus está caminhando para isso, né? Temos aqui a Milene Michels também. Milene Michels, ela é da Ouro Fino, Saúde Animal. Aliás, depois você corrige, tá? Mas é da Ouro Fino. E também atua no Comitê de Propriedade Intelectual da ANPEI. O César Bonini ainda não chegou, ele é da Suzano Papel e Celulose. E também tem atuado bastante nos comitês da própria mobilização empresarial pela inovação, na MEI, né, a CNI. Então, o César, acho que em breve chega aqui conosco também, né? O que mais aqui que eu teria que comentar? Sim, um comentário geral é que a Adriana Diaféria e o Pedro Paranaguá, que são do Grupo Farma Brasil, eles infelizmente não vão poder estar conosco hoje. Mas aí, felizmente, a Cristina Dilich Hopke, ela estará conosco hoje, né? Ela pediu até para ficar um pouco mais como ouvinte, né, Cris? Mas eu vou pedir para que o importante é a gente ter essa visão de quem é do meio empresarial hoje, né? Então, ninguém está esperando aqui grandes especialistas em propriedade intelectual, mas até uma visão da área usuária, principalmente das empresas inovadoras aqui também. Mas
aproveitando, né, que eu já fiz essa apresentação inicial, Clemente, acho que você pode agora compartilhar a sua tela, então, né, e mostrar um pouquinho do trabalho de relatoria que você está fazendo. Vou ser bem breve aqui sobre a questão da relatoria. Eu estou mostrando na tela, só para mostrar como que está sendo feito. Eu acordei com ele e tudo. Ao fim de cada reunião, eu estou tentando compilar os pontos que estão sendo falados pelos palestrantes. E como a gente só tem espaço geralmente de 1h30, 2 horas, o pessoal que contribui no chat está sendo colocado como bullet points aqui embaixo do que os palestrantes falam. Dessa forma fica bem estruturado, fica registrado o que cada um falou no chat. E até horizontalmente eu peço para quem puder dar uma lida. Clemente, isso aqui que eu falei não era nesse ponto. Eu falei isso. Então, a gente está aberto a fazer versões de 2, 3, tudo para contemplar todo mundo mesmo. Já no chat, infelizmente. Primeira vez que eu vejo esse documento, viu, Clemente, é só para avisar os colegas, viu, esse nível Clemente, assim, de relatoria não vai ter em todas as reuniões, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa inacreditável, né, Milene? Fala a verdade, hein? Nossa senhora, um capricho só, hein? Rapaz, Clemente foi eleito o agente do... Pois é. Relator oficial do grupo. Nossa senhora, foi ótimo. Não, obrigada, Clemente. Nossa, super válido isso. Não, e realmente ajuda muito, né? Um vídeo de 1h45, imagina, a gente precisa ter um roteiro mesmo, tá? Mas, Clemente, olha, fantástico, tá? Então, quem não pôde participar na semana passada, aproveite agora ainda mais. Mas vamos lá, pessoal. A gente, na quarta-feira, fez uma leitura bem, vamos dizer, pegou uns documentos e fomos de ponta a ponta. Hoje aqui, a ideia não é fazer a mesma coisa, de ficar lendo ponto por ponto, mas eu acho que é pegar algumas coisas um pouco mais macro mesmo, né? E principalmente para quem está na ponta da linha. Particularmente, né, como a Milene, ela está no grupo, né, de PI da Ampay, você acha que pode trazer, Milene? Não é uma visão da Ampay, nem a visão da Ouro Fino, mas assim, você que está nesse meio, assim, a percepção Milene, né? Uma coisa muito importante é que aqui estamos como pessoas, não como empresas, não como representantes de organizações, né? E espero que o César Bonini consiga chegar também. Eu só vou pedir, viu, Clemente, se você conseguir mandar para o César Bonini também uma mensagem, eu acho que seria bom. Eu vou tentar fazer isso por aqui também, porque o César, ele seria uma participação muito importante justamente pela visão da MEI também. Mas, como a gente sabe que o Roberto Alcântara também tem só mais meia hora com a gente hoje, Roberto, eu vou pedir para que você, que já tem acompanhado o nosso grupo desde o início, viu, Roberto? Se você puder trazer suas percepções aqui, tanto sobre aquilo que é a proposta, como o trabalho do nosso grupo, eu agradeceria muito, tá ok? Então, com vocês, Roberto Alcântara. Bom, então minha visão é uma visão prática. Né? O que é para nós PI? PI é gerar resultados. Né? Como empresa, eu tenho que lançar produtos, certo? Então, se eu gastar muita energia, né, na parte teórica dos projetos, que fica para a minha equipe interna, eu acabo não gastando o tempo necessário para gerar o produto que eu preciso. Tá? Então, o que a gente está vendo nesse documento? Qual que é o resultado prático? Qual que será o fato gerador de riquezas, né? Porque no final, dentro de um processo de PI, dentro de um processo de desenvolvimento de produto, você vai gerar um produto que vai gerar um negócio para a sua empresa, né? Que vai gerar riquezas para o país. Mas no final, qual que é de toda essa burocracia do documento, né? De toda essa complexidade que é se escrever uma API, né? Qual que é o resultado concreto disso, né? Então, eu vou dar um exemplo bem prático, porque aí eu acho que, dando um exemplo bem prático, sai um pouco da parte filosófica e já vamos para a parte prática, né? A minha empresa é da área odontológica, né? Temos 25 anos de mercado, e ao longo dos 25 anos, como o Henry mesmo colocou, a gente foi crescendo, ocupando espaço, né? E sempre focado em inovação. Então, inovação é o nosso core business, tá?
dentro da inovação, a gente já desde o primeiro projeto, né, nós enxergamos que a gente teria que se proteger. Então tem até uma história cômica, né? Eu sou dentista, né? Era dentista. Quando eu tive a primeira ideia do produto, eu falei, gente, isso aqui é tão fantástico que eu preciso me proteger. Aí eu escrevi um documento à mão, estou falando em 93, né? Fui no cartório e registrei o documento, né? Então eu sentia que aquilo era uma proteção grande, né? Que eu tinha tido a ideia, fui no cartório, né? Bom, hoje tem esse documento, né? Está guardadinho como um histórico da minha primeira patente, que para mim era aquilo que era patente. Bom, a gente cresceu como empresa, né? A gente foi buscando escritórios de patentes ao longo dos anos, né? E escritórios de baixo nível, que não nos protegia, muito pelo contrário, né? Só abria a nossa tecnologia, mas não nos protegia. Os anos foram passando, a gente foi encontrando profissionais, né? Escritórios melhores, né? Encontramos o Henry aí no caminho também, que hoje é um grande suporte para a gente. E ao longo desses anos, a gente realmente hoje sabe escrever uma patente, né? Com todas as dores, a gente sabe, tá? Então, vamos lá. Então, montamos um departamento interno, existe hoje 2 pessoas trabalhando dentro da empresa, né? Nós somos uma empresa de 115 profissionais, tem 15 pessoas trabalhando na área de pesquisa e tem 2 pessoas focadas em PI. Trabalhamos com 2 escritórios, né? Bom, onde eu quero chegar? A gente, ao longo desses 25 anos, foi aprendendo. E por que que nós crescemos? Por que hoje é uma empresa global, que está em 100 países, é uma empresa que tem um escritório no Japão, né? Começando lá com uma base zero, né? Sem nenhum recurso. Porque nós acreditamos que é inovação. Mas se eu inovasse sem proteção, com certeza a gente não chegaria onde nós chegamos, né? Então, hoje a gente está muito feliz onde estamos, né? Porque a inovação que nós protegemos com patente gerou faturamento e crescimento. Mas o mais importante, para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês, o ano passado eu tinha um desenvolvimento de um produto que eu levei para os Estados Unidos, que seria o grande negócio da empresa, né? Chegamos lá, né, já tinha uma patente que impedia que eu vendesse esse produto dos Estados Unidos, né? Juntamos toda a nossa equipe interna de pesquisadores e em um mês, né, nós trabalhamos um design around, né? Esse design around nos possibilitou, então, desenvolver uma nova patente que vai gerar o dobro do faturamento em 3 anos. Então, o que eu levei 25 anos para chegar, com essa patente que eu consegui dar a volta, né, numa patente americana, em 3 anos eu vou faturar o que eu levei 25 anos, né? Então, essa história toda, né, desde a primeira patente que eu escrevi à mão até falando agora dos Estados Unidos, no Design Around, mostra a evolução e mostra o quanto que para as empresas é fundamental você ter esse know-how, esse conhecimento, né? Então, é isso. O que a gente quer, finalizando, né, é isso, né? Como transformar todo esse conhecimento, esse documento gigante, em algo concreto, onde eu possa aplicar, possa gerar recursos, possa gerar faturamento e gerar empregos para o nosso país. Perfeito. Roberto, eu queria até aproveitar um pouco, né, aqui a sua presença também, a sua história, porque assim, eu costumo citar muito a Ângelos como um exemplo de sucesso, porque é um exemplo que tem premiação, não só pelos prêmios, mas pela história de vocês, mas eu gosto muito de citar um personagem chamado Roberto Alcântara, né, que é você mesmo, que eu falo, olha, é um inventor que começou lá para trás, não tinha nada praticamente, e com muito trabalho, né, evoluiu e muita coisa deu certo, deu errado, mas o que eu mais comento sobre você, Roberto, assim, e até hoje, o CEO, fundador da empresa, é a pessoa que está à frente do processo de inovação e de propriedade intelectual e tudo isso. Enquanto muita gente fala, eu não tenho tempo para propriedade intelectual, eu vejo que a Ângelos é aquele exemplo que não, é o CEO fundador, está na vanguarda desse processo. Por que eu estou falando isso, Roberto? Porque no documento que a gente tem da própria proposta, tem aquela ideia de criar um centro de inteligência para apoiar o empreendedor. Eu acho que, claro, né, tem muita gente que não tem condições de começar, os primeiros passos são importantes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse conhecimento, desse know-how sobre como prospectar,
como fazer análise de Freedom to Operate, avaliar a patentabilidade dentro da Angelus, como que isso é estratégico para vocês hoje? Se você pudesse fazer algum comentário sobre isso, acho que seria muito interessante, Roberto. Tá, bom, acho que aí, Henry, o primeiro ponto, né, que talvez é um desafio e que não acabe aqui a gente discutir, né, mas é convencer o empresário, né, convencer o empreendedor o quanto que a inovação é importante, né, então é um estágio anterior, né, e a gente faz um trabalho aqui em Londrina e região, com uma entidade que chama DTEC, e é um trabalho árduo, né, porque todo mundo acaba querendo partir para os caminhos mais fáceis, mais simples de fabricar o básico, a commodity e continuar brigando por preço, né? Então, realmente, aquela visão mais simplória de não querer gastar tempo com a inovação, porque sempre corre-se o risco, né? Agora, então, o primeiro ponto é aí. Então, quando você acredita que a inovação é algo que te vai trazer retorno, você coloca fé no seu projeto. E se você põe fé no seu projeto e acha que aquilo vai trazer resultados financeiros para o seu negócio, então, com certeza, você vai se proteger, né? E outro ponto para se proteger é você enxergar o mercado global, né? Então, por melhor que seja o mercado brasileiro, ele tem um teto, né? Então, tudo que você cria pensando globalmente, você, né, quintuplica as possibilidades, né? Então, é isso, é acreditar que a inovação traz resultado e que a proteção vai garantir que esses resultados sejam de longo prazo, né? Então, aí talvez é trabalhar o mindset, né, do nosso empreendedor. Sim. Agora, Roberto, a questão que eu falo, né, de internalizar essas competências dentro da empresa, sobre propriedade intelectual, particularmente, porque são poucas as empresas que têm áreas de propriedade intelectual para proteção mesmo. Depois até vou falar com a Milênio, por exemplo, está lá no Ouro Fino também, outra empresa brasileira, né? Mas essa questão da estratégia de ter isso dentro de casa, né, Roberto? Bom, assim, imagino eu, né, conhecendo como a Angelus trabalha e como vocês têm equipe interna, que é evidente, né, que você acredita nisso. Agora, e essa história de ter coisa externa, por exemplo? Como que você vê isso? Depois eu vou pedir até para a Milene já ir emendando, viu, Milene? Que eu vi que você ficou assim, falando, não, eu tenho uma coisa para falar aí também, né? Quando você diz coisa externa, o que seria, Henry? Não entendi muito bem. Por exemplo, o pessoal propõe assim, eu quero ter uma área de inteligência tecnológica para atender as empresas num centro de inteligência tecnológica, tipo, nacional. Eu falei, pô, o comentário que a gente fez na quarta-feira foi, se é estratégico, não pode ser um centro nacional, a estratégia está dentro da empresa, não pode estar fora da empresa, né? Então, assim, é uma coisa que chamou atenção um pouco nisso, né? Porque você pode até falar, sabe, é uma estratégia mais, sabe, de repente, política de governo, que é mais aberto, tudo bem. Agora, estratégia empresarial, a impressão que eu tenho é que tem que estar dentro da empresa, né? Não dá para ser uma coisa que você conta muito fora. Eu vou te responder, mas eu vou te dar um outro exemplo bem prático, né? Tá. Nós, como a gente acabou sendo uma empresa de inovação e recebeu prêmios nacionais, né? E a gente acabou sendo muito visado por todas as universidades brasileiras da área de odontologia para nos procurar, né? E ao longo desses anos nós recebemos, não foi 10, 20, foi centenas de patentes, né? De produtos que foi desenvolvido nas universidades e trouxeram para a gente avaliar, né? Olha, vocês são inovadores, você não quer pegar esse produto que nós patenteamos lá e pôr no mercado? Gente, sem exagero, tá? Nós analisamos mais de 400 patentes. Nós salvamos 2 que era possível, mas no final desistimos. Por quê? Porque foi as universidades trabalhando e desenvolvendo patentes sem entender o mercado, né? Você vai patentear o que vai trazer retorno financeiro. Vamos esquecer ciências básicas, né, onde você tem que, às vezes, desenvolver algo, uma patente que depois vai gerar algo também, né? Aí já é indo lá na base da ciência, né? Mas como empresa eu entendo o mercado, eu sei que precisa. Então, tem que sair de mim essa necessidade. Então, primeiro ponto, né? Embora o assunto é muito amplo, não vamos discutir aqui, nem entrar no mérito, né? Mas a necessidade da patente ser desenvolvida dentro de uma necessidade de mercado é fundamental, né? Por isso que a gente vê centenas de esforços de patentes escritas, pessoas trabalhando, desenvolvendo e não gera produto, né? Então, realmente,
esse centro, que pode ser lá fora, pode cair nessa mesma situação das universidades, né? Não vamos polemizar, não estou falando que não deve ser, tá? Mas o que acontece? Eu conheço o mercado, então eu tenho aqui dentro da minha empresa pessoas que desenvolvem, né? Então eu comecei fazendo patente com escritóriozinhos que não tinha capacidade, fui melhorando, hoje existe um procedimento. E 2 pessoas trabalhando, né, full time dentro de patentes, e já é pouco. Já tá ficando para trás, eles não estão dando conta das atividades, né? Então, o que acontece? Quando você tem o escritório dentro, quando você tem a competência dentro, você vai gerando cada vez mais necessidade e vai encontrando cada vez mais possibilidades e realmente vira uma bola de neve, né? E aí as oportunidades se tornam enormes, gigantes, né? Então, eu dei um exemplo. Hoje eu encontrei uma coisa fantástica, né? Sendo bem incisivo. O grande problema da odontologia hoje, né, é você ter os aerossóis que saem da boca da boca do paciente e vai contaminar o dentista, e vice-versa. Então, a profissão hoje que tem 100% de chance de se contaminar é da odontologia, né? Então, nós trabalhamos 3 meses desenvolvendo um número de produtos para proteger os aerossóis, certo? Para ele não sair da boca, então, criando barreiras físicas, né? No final, eu recebi hoje uma patente do indivíduo nos Estados Unidos, falou o seguinte: eu não vou criar barreira nenhuma, eu vou colocar na água um componente, que esse componente não vai deixar formar aerossol. Esse componente simplesmente vai formar gotículas, né? Então, tudo que eu desenvolvi agora, pode ser que amanhã ou depois eu vou ter que jogar fora, porque o cara já foi na frente. Olha que mundo, né? E daí, pô, ele só que era um artigo, ele não tinha patente. Falei, mas o cara não tem patente, é um artigo. Não está errado, o americano não faz artigo sem ter patente, né? Aí nós descobrimos a patente, tem patente. Então é isso, essa competência interna, como você mesmo colocou, é fundamental. Eu só descobri essa patente hoje porque tem uma equipe trabalhando, analisando, buscando, fuçando, encontrando, né? Então, em suma, não se discute, né? Se a empresa tem essa visão global, ela quer inovar, ela quer ser diferente, ela quer ser inovadora, realmente, essa competência interna não se discute ainda. Perfeito. Legal, né? Bom, mas eu vou aproveitar, viu, Roberto, que a gente está aqui com a Milene do lado ali. Eu vi que a Milene, ela até falou assim, nós estava falando essas coisas, né? Área interna de empresa, né, Milene? Que é importante. Então, vamos lá. Com vocês, Milene Michels. Eu queria entrar, assim, em cada frase que o Roberto falou, assim, sabe? Para ir complementando e dando joinha para ele também. Mas enfim, para quem não me conhece, né, eu sou Milene, eu sou coordenadora de propriedade intelectual na Ouro Fino Saúde Animal, é uma empresa 100% nacional, que fica no interior de São Paulo. E nós temos um núcleo de propriedade intelectual, que é o responsável pela gestão do capital intelectual criado na empresa, seja, né, por meio do nosso P&D, ou mesmo através das nossas parcerias. Então, a gente está envolvido nos projetos de desenvolvimento de novos produtos, nos contratos, né, e aí faz a gestão também dos portfólios de marcas, patentes, enfim, no Brasil e no exterior. E aí essa célula nasceu muito pequenininha, nasceu comigo sozinha, depois que eu fui ganhando adeptos e tendo colaboradores, né, formando uma equipe, porque o primeiro grande passo é realmente a gente desmistificar esse tema para os empresários, né? Nós tínhamos uma empresa que vivia basicamente da produção e venda de produtos genéricos, tinha inovação, mas ia fazendo com uma pressa de chegar ao mercado absurda, então, obviamente, não conhecia o tema, não tinha preocupação de ter proteções quanto a isso. E depois de tanto encontrar dificuldades, né, concorrentes copiando, ou mesmo o contrário, chegou ao ponto também de pelo desconhecimento, lançar processos ou produtos que infringiam direitos de outros, e veio a ideia dessa célula, né, que hoje existe como núcleo de PI. E aí, assim, depois de vencer essa etapa de vender, né, para os proprietários, para os sócios, para os diretores, né, de que isso era uma grande vantagem, no dia a dia, no trabalho, a gente vai mostrando cada vez mais, né? E aí, assim, esse capital investido em ter
essa equipe, ela não substitui o trabalho dos escritórios, nós temos prestadores de serviço, a maioria dos serviços na instância do INPI hoje nós fazemos independente, mas quando precisamos de um aporte de conhecimento mais aprimorado, sei lá, uma notificação, no caso de uma nulidade, a gente envolve os escritórios prestadores de serviço, né? Mas o que a gente ganha nessa história toda é uma agilidade, né? Uma empresa que precisa, como foi falado, precisa lançar produto, né? A gente vive de comercialização, precisamos estar toda hora botando produto no mercado. Então, nosso processo de P&D, o quanto mais a gente consegue agilizar, melhor. E, às vezes, a gente vai ponto a ponto. Essa também é uma grande vantagem de estar ali lado a lado das equipes de desenvolvimento, dos pesquisadores e inventores internos. Porque eles estão no laboratório, surgiu uma dúvida, eu juntei A mais B, pus aquecimento, aconteceu isso. A gente já vai lá e já vê se aquilo é uma inovação que pode virar uma patente, se aquilo tem alguma proteção, a gente vai avaliando isso, né, e ajudando, inclusive, nas dificuldades. Ao passo que se a gente depender, às vezes, de um prestador de serviço, a gente entra numa fila de clientes, isso tem um prazo, e muito a gente também começa a abrir a nossa estratégia. Às vezes a gente está lá com um projeto super, hiper, mega sigiloso, que é uma visão de mercado daqui 5, 6 anos, vai abrir para o escritório, né? Aí a gente, às vezes, tem que chegar a um nível de detalhe que é complicado. Não estou discutindo, gente, assim, o compromisso de sigilo de escritórios, não é isso. Mas é complicado a gente, às vezes, começar, até porque envolve, às vezes, um parceiro, e esse parceiro não está de acordo de ter uma outra pessoa avaliando, ele também, então, quer escolher quem que é o escritório, então vai gerando um bando de entraves no processo, né, que tendo um escritório interno, pelo menos para as coisas mais básicas de PI, aquelas análises mais simples do dia a dia, eu acho que é uma grande vantagem. E aí aqui, aproveitando a primeira pergunta do Henry, né, e aqui vestindo mais assim, usando meu CPF e não, né, o CNPJ como ANPEI ou como Orofino, a estratégia, a gente vê assim uma amplitude muito grande, e aí dá um pouco de medo de tantas ações, elas acabarem assim, por mais que elas tenham uma vertente de facilitar, de agilizar, de ter artifícios para que as coisas melhorem no nosso país, a gente começar a criar novos feudos dentro dos assuntos. Eu começo a criar secretarias para atendimento de pequenas, para médias, e central de inteligência de não sei o quê. A gente vai começar por muito mais passos e deixar o cliente, que é lá o empresário de fato, que é o que mais precisa usar o nosso sistema hoje de PI, né, que quem está lá na linha de frente, de chegar no cliente com as inovações, de levar nossas inovações para fora, as nossas divisas, como o exemplo que o Roberto citou, né, se isso não vai criar mais confusão para ele, se ele realmente vai entender aonde que ele tem que ir, como que vai ser, né, e aí a gente começa a tirar do nosso órgão supremo, o INPI, algumas funções que ele poderia exercer se ele tivesse mais força, se fosse mais centralizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a propor, criar isso, criar aquilo, legal, a intenção é ótima, só que daí a gente começa a alavancar, inclusive, mais burocracias e mais problemas, né? Então, e aí, assim, dentro dessa questão, né, de discutir essa estratégia, o que eu tenho acompanhado? Eu tenho participado muito do grupo que o Henry fez no Slack, no WhatsApp, que são... Nós fizemos, eu não fiz nada. Isso, é que você é o cabeça, né, E aí, acompanhando também pelo comitê de PI lá da ANPEI, a gente vê, assim, que os mais devotados a discutir essa estratégia, os mais engajados, que estão mais preocupados, são, sim, os ICTs, os NITs, as universidades, é onde a gente está vendo maior movimento, né? E isso nos preocupa um pouco, porque as empresas têm que se engajarem, elas têm que se pronunciar como as maiores usuárias aí do sistema, né? Claro que os centros de pesquisa também são, mas se a gente está falando aí de chegar no mercado, de ter as nossas proteções muito mais
saindo do papel, né, e chegando de fato aí no mercado, as empresas teriam que se envolver mais, né, para dar a sua visão e ajudar com a sua experiência, né, de mercado, enfim. Então, acho que isso, hoje, o motivo da reunião, acho que, inclusive, seria mais esse, né, a gente... Sim, Milene, eu vou até aproveitar. Agregar toda aquela discussão de quarta-feira, que foi perfeita, né, foi muito boa, eu acompanhei, e, assim, tem muito da visão, né, das instituições de ensino, pesquisa, enfim, que agrega essa parte mais empresarial, mas, empresarial também precisa dar força para esses atores, né, porque não adianta só eles ficarem lá batendo no peito e defendendo a causa, né, eu acho que tem que ter, até porque a estratégia propriedade intelectual, ela envolve todos os tipos de inovação e as relações que existem entre as ICTs e as empresas, que é o que mais devia ser alavancado no nosso país, né. Eu acho que eu já falei demais, desculpa. Não, imagina, Milene. Não, é bom que a conversa vai fluindo, né? Estava até vendo uma coisa que estava comentando, né? E quando a gente fala da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, a impressão que eu tenho, cada vez mais, eu olho para aquilo e falo, parece que está faltando um pouco de design thinking no processo de criação de uma estratégia. Perfeito. Né, Milene, assim, quem é o usuário do sistema? O empresário, gente. Vamos fazer a jornada do empresário. É aquela brincadeira que a gente faz, a experiência do cliente. Aí a gente tem vários tipos de cliente e aí vamos, né, fazer o negócio ao contrário, de lá para cá. Né? Entender qual é realmente o cliente. Porque, no fundo, quem mais precisaria estar sendo atendido por essa estratégia não está nessa sala. Porque são pessoas que nem sabem, acham que propriedade intelectual não serve para nada, que é só perda de tempo, disso, daquilo. O tema está muito desacreditado, né? Eu falei isso até numa reunião onde a Patrícia estava, ela até ficou meio, assim, o tema ainda é desacreditado nessa parte mais empresarial, tudo, porque eles ouvem muito aquela história, que o NPI é muito lento, que não sai, que tem briga, que tem quebra, aí tem um monte de conceito errado, palavra usada errada nesse meio tempo, né? Exato. Então vai vendendo uma ideia de que o negócio não funciona, não é bom, não vale a pena. As pessoas que não conhecem falam que não vale a pena, né? Bom, aí tem a questão, né, que a gente fala, né, de fazer essa jornada, né, do usuário, que é uma coisa importante, e, assim, eu vou falar isso também pessoalmente, né, olhando para a nossa estratégia agora, eu falo, para mim, 2 itens que tem tudo a ver com o que você comentou agora, o Roberto também, tem muito a ver com essa falta de crédito que a gente tem. Uma são as métricas. Tem gente que fala, tem que ter mais patente no Brasil. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falando assim, e pessoas em posições de peso, né? Tem que ter mais patente no Brasil. Como se deposta significasse alguma coisa, né? E mesmo patente concedida, pessoal, para ter patente concedida não é difícil, não. Difícil é a patente concedida no mercado que vale a pena proteger, né, Roberto? Sim. E outra, hein? Se é para fazer patente, porque eu acho que o que salvou a Ângelos, viu, Roberto? Ainda bem, foi segredo industrial e acesso a materiais. Porque se vocês dependessem só de patentes, Roberto, eu acho que a Ângelos estava lascada, porque, né? Porque a proteção inicial não foi legal. O nosso maior é buscar as arestas que não tem proteção, né? Ou aquilo que, assim, pode até ter, mas não chega no mercado porque não é eficiente. Ou seja, nem toda patente é um produto. E nem todo produto precisa de patente, tampouco para ser protegido. Com certeza. Às vezes quem chega primeiro vale muito mais do que ter um documento ali pesando, né, por ser 20 anos ou não sei, enfim, a seara do prazo. Isso, exato. Ser nacional, ser caro, disso, daquilo, e por ter vários tipos de inovação também, né? É uma coisa até curiosa, né, Roberto? No passado, acho que para a Ângelos ter chegado onde chegou, a patente foi muito importante. Hoje a Ângelos já é tão grande no mercado global que o próprio porte da Ângelos, né, ele é difícil bater vocês, né, Roberto? Porque vocês chegaram a um volume crítico ali, assim como uma VEG por exemplo, assim como a Whirlpool né, só para citar alguns exemplos aqui de grupo, a Embraer. Dependendo do produto, né, Henry, também tem que ver muito do ciclo de vida, né, porque às vezes, assim, é um produto que o ciclo de vida é muito menor que 20 anos, então não adianta, né, ficar, às vezes, brigando por
Então, lançar primeiro e fazer um bom acompanhamento técnico de cliente, uma boa venda, às vezes é muito melhor, né? Então, depende muito do mercado. Aliás, a Jacto Implementos Agrícolas, né, que é uma empresa, acho que global, de pulverizadores, se você for ver, o portfólio de patentes da Jacto é minúsculo. O negócio deles é baseado em serviço, né, não deixar o pulverizador parar. É a história da assistência e na experiência do cliente, né? O cliente é tão bem atendido e ele fica fiel àquele produto, por mais que existam concorrentes. Exatamente. Mas aí, né? Milene e Henry, né, de todos. Mas aí também tem o outro lado da moeda, né? Se proteger é interessante, né? Às vezes não, né? Mas o outro lado da moeda é você entrar na patente do outro, né? Não, isso é o essencial. Aí é prejuízo grande, né? Eu já tive algum desses prejuízos de sabores, né? De ter que ficar 2, 3 anos gastando horrores, né? Sim. Para poder sair da confusão toda, pagar uma multa, né? Então, na verdade, são estágios, né? Então, quando você se torna uma empresa global, muitas vezes não é só se proteger, né? É simplesmente saber se você não está invadindo o terreno do vizinho, né? Com certeza. Mas agora eu vou aproveitar que, como o nosso colega César Bonini não conseguiu chegar, e eu estou vendo que tem 2 colegas minhas que são da Fiocruz aqui, a Maria Celeste Merick e a Leila Longa, também estão aqui conosco. Celeste ou Leila? Eu vou pedir primeiro talvez para a Celeste aqui, se você tiver em condições de entrar, Celeste. Se você puder falar quão estratégico é para a Fiocruz ter chegado onde chegou, a importância do sistema Gestecnit ser forte dentro da instituição. E quanto que isso é estratégico, Celeste? Se é que você está podendo falar agora. Oi, Henry. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. A minha ideia hoje era ficar um pouco ouvindo vocês, mais do que participar, mas enfim, uma provocação como essa. Vou buscar aqui a imagem. Então, caríssimos, o que eu posso dizer? Por uma instituição pública do setor saúde, que gera conhecimento em segmentos extremamente estratégicos, como vacina, diagnóstico, medicamentos, equipamento, dentre muitos outros, é crucial que tenha uma estratégia de propriedade intelectual forte. Então, Fiocruz, por ser ainda do Ministério da Saúde, ter alguns componentes que as ICTs em geral não possuem, com algumas exceções, ou seja, nós temos indústrias dentro, né? Então nós geramos conhecimento, mas também temos capacidade de produção de bens na área de vacinas, na área de diagnóstico e medicamentos, em biofármacos. Então, nós temos uma estratégia onde, nos últimos 20 anos, seguimos essa estratégia, onde o mínimo de proteção no Brasil, o mínimo de patentes e maior número de mercados. Então, essa é a estratégia da Fiocruz ao longo dos últimos anos. Com isso, nós temos uma equipe técnica extremamente bem formada. A Milene aí, a gente já teve condições de interagir, né, com a empresa, Ouro Fino, através de contratos, com muita proteção, né, com muita propriedade intelectual, com famílias de patentes vigorosas em mercados muito fortes. Ou seja, isso dá uma capacidade à instituição de saber lidar com o sistema de forma bastante abrangente, né? Então, a Leila Longa que está aí é parte dessa né, estratégia quando nós implementamos uma área de prospecção tecnológica na Fiocruz, se não me engano, Leila, em 2007, decidido antes, mas implementado acho que em 2007, 2008, e essa área, a Fiocruz ganhou uma dimensão, uma capacidade enorme de enxergar, né, o mercado nesses segmentos onde atuamos. Então, nós fazemos, né, o uso de prospecção tecnológica da Fiocruz é feito sistematicamente para embasar tomadas de decisão, seja do que proteger, seja em que mercados proteger. E assim a gente vai aprendendo muito, né? Então, a gente tem um diferencial nesse aprendizado de famílias de patente muito fortes, segmentos estratégicos em vários mercados.
A gente não aparece em lista das ICTs que mais protege, a gente nunca aparece em lista em geral, porque a gente tem esse cuidado de proteger no Brasil aquilo que realmente tem sentido proteger. O pedido prioritário em geral a gente faz aqui, mas logo vamos para os mercados que têm capacidade. Mercado de vacinas, por exemplo, não adianta você proteger só no Brasil, com raras exceções. Você vai conseguir parceria para produção. Então é por aí, né? Leila, você pode falar, hein, Leila? A Leila sabe muito, está entrando nesse segmento já há tempos. Enfim, obrigado, Imagina. Obrigado, viu, Celeste? Roberto, eu sei que você está Hoje eu estava aqui para ouvir as empresas, para entender o que a empresa está pensando, Celeste, estratégia. Desenvolvimento de tecnologia, seja empresa, seja ICT, seja um inventor independente, dominar a tecnologia, de criar tecnologia é essencial. Aliás, até vou aproveitar uma outra coisa, falando de empresa. O Clemente Ávila, que está aqui hoje, né, como Clemente Ávila, ele atuou muitos anos ali na Fiat também, né, Clemente? Você podia fazer algum comentário? Não como Fiat, evidentemente, né, Clemente? Mas como alguém que viveu em empresas globais, né? Como a própria Fiat, por exemplo. E depois eu vou pedir, viu, Letícia Covese, que você está aqui mais silenciosa também, mas a Letícia Covese também atuou muitos anos lá no MS também. E como é estratégico para uma empresa de genéricos ter uma área de propriedade intelectual, né? Mas Letícia, logo na sequência, Clemente, por favor. Clemente está sem áudio. Tem que abrir o microfone seu. Só que está muito baixo, viu, Clemente? Você tem que falar bem perto do microfone. Agora melhorou? Agora tá, estamos te ouvindo finalmente. Pegou o microfone do headphone, é isso. O problema estava entre a cadeira e a mesa. Olha, Henry, sobre questão de trabalhar como empresa, tudo, obviamente não vou falar em nome, né, da Fiat, mas eu me identifiquei muito com o que a Milene falou e o Roberto também. Porque acaba que você tem um setor de propriedade intelectual dentro da empresa, vamos dizer ali, quando eu comecei a mexer com isso, meados de 2014, era uma coisa bem de vanguarda, não era uma coisa normal. Então eu já tive gente que foi lá conversar comigo sobre plataforma de PI e ficaram assim, nossa, você é a primeira pessoa que entende o que a gente está falando, né? E dentro da empresa eu até coloquei no chat ali, é bem interessante porque, pegando a fala do Roberto, quando você esbarra numa tecnologia que já está protegida, não é, opa, esbarrei, deixa eu dar 2 passos para trás. Muitas vezes, seja por ser um pedido de patente que ainda não foi publicado, ou porque você é ignorante, a pesquisa de anterioridade, tudo dentro do seu processo, são anos e anos de pesquisa e de pessoal e dinheiro e tudo estruturado, e de repente você esbarra numa coisa que 3 anos atrás você poderia ter olhado e poderia ter direcionado melhor a sua pesquisa para não cair dentro do outro, ou adquirir a tecnologia e tudo. Então, vamos dizer, mexer com propriedade intelectual dentro de empresa, dentro da minha experiência, foi bem desarmar a mina antes de explodir. Não, né? Perfeito. E também. outra coisa também, aí já indo mais um pouco em conformidade com o que a Milene falou, de você ter alguém que mexe com propriedade intelectual dentro da empresa, é bacana e é importante para dar uma direcionada na pesquisa, e porque muitas vezes quem está inventando algo, inventei, e agora? O que eu faço? Quem que vai me guiar nisso? Então você tem uma pessoa que é da sua empresa, que você pode sentar e falar, então, a gente está mostrando isso, andar com ela no pátio, tudo, sem ter que ficar fazendo um NDA, né, fazendo uma série de documentos, tudo. Isso agiliza muito, e isso, vamos dizer, deixa o processo bem menos burocrático, onde ele não deveria ser burocrático, né? Perfeito. Então, ter uma prata da casa, assim, dentro da minha experiência, é uma coisa vital que, infelizmente, tem muito lugar que ainda não tem.
Perfeito, Clemente. Só um comentário aqui, viu? Só, César Bonini, acusamos a sua entrada aqui, viu? Eu sei que você chegou um pouquinho mais tarde, mas não tem problema. Mas eu não vou te colocar na frigideira direto. César, a gente está numa passada agora, falando um pouco sobre a questão, né, da importância da gente ter essa competência internalizada nas empresas sobre PI, e não uma coisa externa, né? Porque temos ali, né, propostas, né, de criação de coisa nova, tá? A gente já passou por isso. Agora, essa questão da competência interna é muito importante também. Mas, para não te colocar direto na frigideira, e vou pegar um pouquinho do gancho do Clemente antes de passar para a Letícia Covese, viu, Letícia? Clemente, você sabe que a grande parte das empresas hoje trabalham com NDAs internos, que é algo como, não é, Milene? Ué, você não pode falar nem com os colegas aqui na empresa. Esse negócio é tão estratégico, né, Milene? Que não pode. E tem outras empresas, né, que trabalham, inclusive... Atividade, enfim, né, o mercado é maluco, e conhecimento é um negócio que vai na cabeça das pessoas, né, não tem... Exatamente, não dá para ser um assim que, se precisar, a gente acaba com ele. Não, isso não acontece. Né? Não resolve na bala, não é assim. Não pode resolver assim, né, não tem jeito. Mas, bom, é só esse comentário que ia fazer, né? Bom, tem tanta questão. Olha só como é estratégico isso, né? De NDAs internos, como até mesmo quando você tem contratação, compra de empresa, às vezes até por questões competitivas, você tem que criar times separados. Porque é algo como, esse pessoal veio de uma empresa, eles tinham assinado NDA com outro, ele não pode trabalhar na minha empresa nesse projeto. Porque senão você é acusado de concorrência desleal. Olha só que incrível, né? E se esse conhecimento não tem dentro da empresa, né, daqui a pouco a empresa está achando que fez o maior negócio do mundo, de contratar um monte de ex-funcionário da outra, e vai tomar um processo de concorrência desleal, ou coisa do gênero, né? Ou espionagem industrial até mesmo. Né? Olha que incrível. Mas vamos lá. César, daqui a pouco eu vou te passar. Henry. Oi. Tá bom, depois eu me inscrevo. Não, tá bom, é que você tá logo na sequência, é para você se aclimatar, mas é para você ficar com vontade, assim, de falar assim mesmo, viu, César? Porque, olha só, né, quando a gente fala de empresas, né, como era, né, Suzano Papel e Celulose, depois veio a Fibra, já pensou se fosse, né, ao contrário, né, separando as empresas? Depois a gente vai falar disso, inclusive no mundo de cultivares, por exemplo, que é o mundo, né, é um mundo à parte, vamos dizer assim, né, que o César é um dos grandes especialistas. Mas, Letícia Covese, você que está conosco aqui, você está podendo abrir o microfone, Letícia? Eu acho que a Letícia não está conosco aqui, então. Bom, César, então... Letícia? Não, ela informou que ela está com problema no microfone, ela pôs no chat aqui. Ah, ela está no chat. É linguagem de sinais em Libras. Vou fazer assim, né, Letícia? Bom... então a Letícia está falando... Oi, eu não sei se a gente consegue, às vezes, como host, mexer no microfone dela. Não, peraí. Eu acho que... Peraí. Ask to unmute. Eu estou tentando daqui, eu não consigo. Consegue, Letícia? Tirar do mudo? Veja. Conseguiu. Deu certo, Letícia. Deu? Ai, que bom. Obrigada. Só que tem que falar mais perto do microfone, que está super baixinho. Tá ruim, né? Então, dá para ouvir? Dá. Tá baixo, mas dá. Minha experiência, é o que você falou mesmo, é de fato muito estratégico, muito importante, mas não é todo mundo que conhece, né? Na primeira farmacêutica que eu atuei, era de fato um diferencial, a gente tinha um jurídico muito atuante e foi uma experiência fantástica. Na segunda, eu fui estruturar o departamento de propriedade intelectual e pouca gente entendia a importância. Então, a gente precisa de mais capacitação, acho que isso está em todos os eixos, né? A gente precisa de pessoas mais capacitadas em todos os eixos para que a gente consiga, de fato, entender e fazer a coisa acontecer, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo em qualquer âmbito, né? E é o que você falou, a gente precisa de gente para capacitar a gente, né? O problema está, inclusive, antes disso. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar estrategicamente como que a gente faz para achar multiplicadores para conseguir fazer a coisa acontecer. E uma coisa que eu queria até falar, não tem muito a ver com a discussão atual, mas é uma coisa que a Júlia falou na última reunião, eu vi que ela está por aqui, a questão do eixo 4, acho que é legal a gente discutir aquelas questões relevantes à saúde pública. Tem duas questões importantes que eu acho que seria legal a gente poder falar, não sei se nessa reunião ou como foi prorrogado o prazo, de repente a gente marca uma específica para discutir isso, mas aproveitando que eu estou por aqui, eu já falo, acho que é importante a gente discutir as questões do eixo 4. Sim. Letícia, eu acho que hoje a nossa ideia é não setorizar tanto, tá? Porque a discussão do eixo 4, ela acaba entrando em alguns detalhes
que provavelmente quando a gente fala de uma estratégia aí vai ter bastante divergência entre diferentes grupos empresariais e tal, né? Então, mais importante, eu acho, Letícia, o pedido que eu faço, já pedi para a Júlia, ela já falou que ia anotar no documento, é bom a gente olhar, ouvir e ler opiniões diferentes, até mesmo para nós, como cidadãos, né, como país, a gente poder se posicionar. E aí, alguns vão se posicionar de um jeito, outros vão se posicionar do outro. Tem coisas que são mais gerais, algo meio que senso comum, né, algo como, para que criar coisa nova? Segundo, a gente tem que criar dentro das empresas e não fora das empresas, das instituições, né? Claro que no começo é difícil, mas a gente tem que ajudar a criar dentro. Não pode ser criar uma dependência externa, né? Mas, legal, Letícia, muito obrigado. Eu vou passar aqui então agora para o César Bonini, que ele entrou já tarde e aí ele já começou a ficar com comichão ali, né, César? Vamos lá. César Bonini, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Então tá bom. Gente, desculpa, na verdade, assim, eu não sei o que aconteceu, meu telefone não tocou aqui, não despertou. Eu saí de uma reunião, falei, nossa, estou super atrasado, mas eu já peguei essa última fala e aí a gente até pode compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui na Suzano, né? Bom, até antes de falar isso, eu venho de uma trajetória que eu era pesquisador. Então, eu sou engenheiro de formação, estou agora liderando, dentre as minhas atribuições aqui na Suzano, também o braço de PI, né, o braço de propriedade intelectual, mas tem outros, tem regulatórios, tem cooperação tecnológica e funding. E aí a primeira experiência, digamos assim, com PI, que foi usuário de PI, foi na questão de desenvolvimento de cultivares, né? Então eu era responsável por desenvolvimento de cultivares, e aí naquela época a gente inclusive contribuiu na formação da política, quer dizer, em toda a questão de desenvolver marcadores morfológicos, a briga que a gente teve com marcadores moleculares, que é um negócio absurdo, né? Mas a gente entende. Então, assim, só para vocês terem noção, quem não é muito do meio, né? Para você proteger uma cultivar, né, e a nossa legislação não permite, inclusive essa é uma das sugestões, né, se for possível, né, na estratégia de a gente também abordar esse tema de patentes de plantas, né, mas a nossa legislação não permite, tem as restrições, eu acho, até entendo, agora, o componente do genoma de um indivíduo, ele é único. E isso daí a gente não pode usar, e a gente sabe disso, né? Tanto é que teste de paternidade, né, quer dizer, brigas judiciais que envolvem paternidade é feito via análise de DNA. E é óbvio. Agora, em planta, você não pode usar esse tipo de característica. Então, assim, é uma falha muito grande, tem relação com coisas que a gente vai sugerir também, né, nessa consulta, que o Brasil deveria se aliar, já que ele quer realmente está na fronteira nesse assunto, né, de PI, ele deve se aliar aos documentos ou às propostas ou às normas, protocolos mais avançados que existem, né, e tem vários, né, inclusive tem um capítulo lá na política que fala disso. Então tem a tal das atas da UPOV. A gente tem que estar na fronteira, né, inclusive porque plantas no Brasil, o agro no Brasil tem um peso gigantesco, né? Então a gente não pode deixar isso, mas aí de novo é só numa parte geral, né? Então assim, eu saí da parte de pesquisador e fui convidado a montar essa estrutura de PI, de propriedade intelectual, ainda na antiga Fibria, né? Começamos do zero, o nosso primeiro trabalho foi escrever uma política. Quem tocava a parte de PI era a área de jurídico, mas sem nenhuma expertise, sem nenhum advogado especialista no assunto. E é difícil você ter, acho que até que foi falado, empresas, exceto empresas que são empresas de tecnologia mais pesadas, né? Mas é difícil você ter numa empresa como o nosso segmento, e se pegar o nosso, pegar a Vale, pode pegar até inclusive Embraer, advogados de PI. O que tem é um jurídico com advogados, né? Que entre outras coisas, atuam também com PI, né? E a gente comprava muito serviço em escritórios. Então a gente começou a internalizar muita coisa. E um ponto que eu acho super importante, assim, eu continuo até hoje, eu não estou na área jurídica, eu estou na área de tecnologia.
Então, a PI nossa, na Suzano, ela é dentro do P&D. Só que ela não atua só no P&D. Talvez, assim, hoje em dia, 50% do que a gente produza de propriedade intelectual aqui, em qualquer condição, né? Ou cultivar, ou patente, ou exceto marca, né? O segredo não 50% está na área de P&D, 50% está no resto da organização. Então, assim, tem muitas áreas que fazem muita inovação, e inovação que é possível depois você fazer algum tipo de proteção. Então, isso é um negócio, a gente está lotado no P&D, mas prestando serviço para a organização toda. E o Henry falou um negócio de NDA interno. O que a gente tem feito hoje, a Suzano faz muito é o seguinte: a gente é o maior fornecedor de celulose de eucalipto do mundo, o maior fornecedor de celulose do mundo, né? Então, assim, os grandes clientes, produtores de papéis, os grandes a gente fornece. E aí, então, por exemplo, vou só dar alguns nomes aí, né? Sei lá, Kimberly-Clark e Procter & Gamble. São gigantes e são super concorrentes. E a gente fornece para os dois. E a gente faz desenvolvimento para os dois. Então, o que a gente tem no nosso P&D? Equipes separadas para cada um deles. Então, tivemos que criar rituais de gestão, e que, inclusive, nos rituais de gestão, parte deles é a questão documental, que a hora que a gente está discutindo projetos, uma equipe sai da sala, e isso a gente é guardião disso. A gente faz com que isso ocorra, né? Porque de vez em quando a gente tem que conversar ser auditado, digamos assim, por esses clientes. Então a gente faz com que as pessoas saiam, a hora que a gente está discutindo projetos. Então isso daí tudo é um aspecto que no Brasil a gente considerava pouco, esses clientes demandando, então a gente falou assim, olha, já que eles demandam, vamos criar um nível de atendimento deles, que também passa pela gente, que é o nível de atendimento alto. Então existe sim, Henry, a gente é exemplo disso daí, né, que tem NDA, que tem toda uma gestão separada, que tem toda uma documentação separada, quer dizer, isso daí não tem mais como fugir, e para a gente que é fornecedor em grande escala, isso daí garante para grandes clientes que a gente tem uma qualidade de atendimento, quer dizer, eles confiam bastante nesse tipo de postura. Perfeito, né, César? Porque, caso contrário, se vocês não tivessem, você estaria até fora do mercado, né? Porque seria um caso de concorrência desleal até. Não, exatamente. Só para ilustrar, né, César? Quão que é importante a internalização dessas competências em relação a simples colocação num ente externo, coisa do gênero. Aí fala, não, mas o cara é pequeno, tal, diz aquilo, ele não tem condições. Se ele é pequeno, ele não tem nem condições nem de pagar o externo também, porque custa caro essas coisas. Então, ele tem que ir internalizando a competência dele, né? Se você é pequeno e quer viver nesse mundo, você tem que ser inteligente, você tem que ter competência, né? Com certeza, com certeza. Vou aproveitar aqui, pessoal, você sabe que tem vários colegas, né, que vão tendo diferentes chapéus, né? Eu vou aproveitar que eu tenho aqui meu amigo Jadir Nunes, quem hoje atua, né, na Associação Brasileira de Cosmetologia, Jadir. Mas você foi diretor, né, de algumas grandes empresas internacionais na área de desenvolvimento, né, Jadir? Se você pudesse fazer algum comentário também sobre a questão estratégica da internalização desse tipo de competência, Jadir, seria muito bom. Boa tarde a todos. A minha atuação maior, né, até com o chapéu da Associação Brasileira de Cosmetologia, na área cosmética, né? E na área cosmética, o que a gente vê, né, nesse setor é uma total... só as grandes empresas, dá para contar em duas mãos aqui, que tem essa estrutura, que se preocupam com esse tema, e as demais, as médias, pequenas, nem pensar, né? Então, a nossa esperança com essa consulta seria, quem sabe, de alguma forma, tendo uma melhor estruturação, que isso pudesse ser mais democratizado para pequenas e médias empresas, por exemplo, da área cosmética, né, dizendo especificamente. Porque hoje não existe essa realidade nesse setor, na maioria das empresas, né? Ninguém nem imagina em fazer patente.
Existem algumas iniciativas isoladas, sei lá, nas grandes cosméticas nacionais, você vai encontrar alguma coisa na Natura e Boticário, para falar bem claramente aqui para E mesmo turma, elas né? têm poucas patentes em comparação com a L'Oréal, por exemplo, ou com as empresas coreanas, né? Exatamente. Então, Que você são as vê empresas globais. o gap que está é gigantesco, né? Então, o que a gente tem alguma coisa, as empresas de matérias-primas, às vezes que faz alguma coisa com filtro solar, com algum ingrediente, um ativo interessante, mas é muito isolado, né? Então, a gente... Bom, agora o tema, sim, as empresas que eu trabalhei, algumas tinham parcerias com empresas de patente, fazer pesquisa de patentes, fazer a própria patente também da empresa. Eu tive alguma experiência, né, nessa área, mas assim, porque são empresas grandes, né? Então aí, e ainda tem isso no nosso mercado. Então, eu fico feliz com essa iniciativa de um lado, né? E espero que isso faça com que essa questão de PI permeie, né, pelo mercado, no nosso mercado, no caso da saúde, do lado cosmético, aí de personal care e tal, ligados à saúde de uma maneira positiva. Agora, uma preocupação que eu tenho, Henry, só para finalizar, é assim, quando eles colocam no consulta pública que vai criar um centro, vai criar uma coisa, é meio que vai, sabe? Então a gente tem que tentar minimizar isso, tentar ver a melhor maneira que isso possa ser feito, né? Porque quando, pelo menos eu tive na época de presidência lá da ABC, no passado, muito contato com a Anvisa, etc., e eu já vi esse filme, assim, né? Quando coloca é porque que vai criar, vai, né? Só é uma questão de como criar, né? Aí que a gente pode tentar ajudar, né? E temos que ajudar, fazer da melhor forma possível, né? Só isso. Só um comentário, Jadir, eu não sei se... Talvez crie, mas eu acho que se criar, vai ser criar a partir de muita opinião, de muita gente, que está praticamente falando, olha, para que criar uma coisa nova se o importante é fortalecer o que já existe? Por que criar um central se o importante é capacitar as empresas para que elas tenham? Né? E até um comentário, viu, César, que você fala, né, que tem áreas que a gente cria empresa, tem que criar, às vezes, a área empresa, porque justamente a gente não teve formação durante na nossa vida profissional de trabalhar com propriedade intelectual e com inovação de forma mais efetiva. E aí a gente acaba tendo que criar alguns bolsões até dentro da empresa. Agora, vamos dizer assim, não vou falar que é o sonho de consumo, mas o que seria o normal é que todo profissional brasileiro, quando fosse trabalhar numa empresa, tivesse uma educação mínima em propriedade intelectual, para não ter que ficar dependendo tanto de áreas internas, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Mas, Jadir, só fazer um comentário geral, viu? A ABC, a gente está bem perto da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e a gente tem um grande plano, pelo menos na área de ciências da saúde, de democratizar esse conhecimento, porque isso é estratégico para o nosso país, né? E não ficar dependendo de centro aqui ou centro ali, né? Porque aí não dá para terceirizar aquilo que é estratégico, né? Mas, bom, pessoal, a gente tem aqui já 6 horas e 9 minutos, a gente cobriu uma boa parte, e eu acho que talvez com exemplos, né, daquilo que são alguns dos primeiros eixos que a gente viu: capacitação, disseminação da cultura, a questão mesmo até, tem a ver com a parte não da governança, que eu diria, mas de como estruturar essas coisas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, principalmente para a Milene e para você, César, para a gente caminhar aqui para o nosso final. Como que vocês têm visto, aqui eu vou pedir para o César não falar em nome da CNI, evidentemente, né? Nem para a Milene falar em nome da ANPEI, mas como vocês têm visto as discussões que têm acontecido? Quais são pontos dentro dessa estratégia que chamaram a atenção, por exemplo, né, do meio empresarial? Se vocês puderem fazer algum comentário, acho que seria bacana para a gente meio que ter uma percepção de como as empresas estão vendo também, né, a questão da estratégia. César, quer começar? Pode ficar à vontade. Posso sim. Bom, Henry e pessoal, no caso da CNI,
A CNI, ela, via MEI, já estava batendo muito nessa tecla, pressionando bastante, e acho que vários de vocês participam ou participaram de algumas reuniões antigas. Então, assim, eles não têm muito medo de bater, né? E eles batem pesado na questão de cobrar eficiência, cobrar mais atitude. Então, assim, agora vai ter a divulgação aí daquele índice global de inovação, e o Pedro, que puxa isso daí, ele, assim, ele não perdoa, ele vai realmente bem super objetivo. Agora, o que acontece, né? Nessa estratégia, pelo menos algumas coisas que a gente tem discutido, né? Ela tem muitas palavras de marketing, que parece muito marketing, muitos nomes, né? Então, assim, moderniza PI, Brasil mais criativo, Brasil mais competitivo em PI, produto original, quer dizer, é muito legal, as palavras, ou esses conceitos são realmente os conceitos que a gente precisa, só que é o seguinte, falta material no que a gente tem olhado ali, falta material para ver como é que isso daí vai ser aplicável, né? Então, por exemplo, não tem metas, né, ou faltam metas muito claras, né? Então, uma das coisas que a gente tem cobrado, eu tenho discutido, é isso aí, precisamos estabelecer metas, onde que a gente quer, o que a gente quer atingir, como é que a gente quer erradicando o backlog, tá bom, beleza. Então, assim, isso daí é uma das cobranças que deve aparecer. Uma parte bastante importante que tem aí em um dos eixos, deixa eu ver qual que é o eixo que fala sobre a questão de... é o eixo 5, né, de observância e segurança jurídica. Esse assim, é um buraco gigantesco, né, gigantesco. Se a gente está falando da dificuldade da gente entender e traduzir PI dentro das empresas, que são, no fim, as usuárias em especial, se a gente falar do sistema jurídico, é muito complicado, é muito complexo. A gente não vê ação. Então, assim, sei lá, a hora que a gente fica falando, e é isso que eles cobram, né? Por exemplo, se o caminho seguido que o Brasil tomar na questão do arcabouço jurídico, das decisões em segunda instância para qualquer coisa, elas serem cumpridas, deveria ser isso daí também para as questões de PI, né? Porque é um grande desestímulo para as empresas irem atrás de PI. PI custa caro, a gente sabe, não é barato. Né? Não é barato você elaborar uma patente, não é barato você manter isso daí. Agora, se a hora que você precisa da execução dela, existe todo um sistema que patina, a gente tem duas ações no contencioso aí, que uma delas dá vergonha, ela está indo para 10 anos, né, de uma cultivar e uma outra de patente. Então, assim, são desestímulos e... Claro que a estratégia faz parte, a estratégia tem que puxar, talvez, isso daí para falar, olha, e eu acho que só vai existir, aí é minha opinião, né, só vai existir um negócio forte a hora que todo o sistema funcionar, inclusive esse sistema de penalização, né, quer dizer, não tem jeito, a gente, e eu tenho muito assim, a gente está agora estudando bastante a questão da China. A China fez uma revolução, todo mundo aqui tirava sarro da China, que acha que era tudo produto chinês, produto de baixa qualidade, eles copiavam e foi eles mesmo, sem vergonha. Agora, gente, assim, eles são os maiores patenteadores do mundo. Por quê? Porque eles aprenderam, né? E é um país muito mais complexo que o nosso. Agora, a nossa cultura, a gente sempre fica jogando, mas é a cultura do brasileiro, mas o brasileiro realmente não respeita, mas a gente vai lá comprar CDzinho, agora nem existe mais CD, né? A gente vai comprar na 25 e não sei o que e tal. Uma hora tem que acabar, porque senão todo o sistema de PI ele fica muito vulnerável, né, a isso daí. Perfeito. César, você tocou num ponto, né? Tem que ter meta, né? Só que se a meta, a régua que a gente usa é uma régua, às vezes, quantitativa, simples, do tipo quantidade de patentes per capita, aí, pelo amor de Deus, a gente está indo para o caminho totalmente errado, né? Exato, exato. Não, as metas que a gente está falando no sentido, são as metas de atingimento dos eixos, entendeu? E não a meta para esses setores que realmente eles... Não, perfeito. Mas vamos passar para a Milene agora, né, Milene? Eu ia até reforçar isso que o César falou, de assim, algumas ações propostas ali, elas estão com uma visão
assim, avaliar para fazer, um negócio assim muito vago, né? Eu acho que precisa ser algo muito conciso, essas ações, ter as métricas, né? Tem que ser meta smart, isso tem que funcionar para qualquer daqueles pontos ali, né? Específico, mensurável, isso, né? tem que ser, né? Senão não é estratégia, entendeu? Eu estou divagando sobre o problema, possíveis soluções, né? Então, ali a gente não tem muito isso, né? Aquela questão já mais alinhada, né? E quem, de fato, vai trabalhar nessas ações, as responsabilizações, porque deixar de modo muito amplo, ali tem 1000, né, associações, e se isso não tiver, né, cachorro que tem 2 donos, morre de sede ou de fome, aquela brincadeira, né? Então, e aí também essa questão aí da insegurança jurídica, eu acho que para o meio empresarial ainda é um ponto que é o que pinça ali, né, usar EPI ou não, o quanto isso, gente, desculpa, mas esse horário aqui, o meu prédio é um pouco barulhento, se tiver muita interferência, vocês me avisam. Sem problema. E às 6 horas é a hora que todo mundo libera sexta-feira, né, que agita. E aí, assim, eu acho que isso é um ponto também, o eixo ali que trata desse ponto, eu acho que precisa revisar com mais clareza e deixar nossas contribuições mais pesadas ali, né? Acho que, assim, é o que chama mais atenção, né? E depois, como a gente já comentou anteriormente, tentar congruir todas as ações buscando um foco mais de inovação, não ficar, senão a gente começa a ficar muito viciado em depósito de patente, ficar medindo um indicador que não nos traz, de fato, vantagem enquanto nação, né? Eu acho que isso é importante sim, tem que existir, aí é por mercado, existe um monte, acho que tem campo para tudo, né? Mas enquanto a gente está falando de um negócio bastante macro e nacional, acho que tem que ser essa visão mais holística do negócio, né? Para poder funcionar. E olha que a gente está comentando aqui, né? Grande parte dos nossos colegas, tanto na reunião de quarta-feira como de hoje, você vai perceber que quando a gente fala muito de patente, porque são empresas industriais, né? E não tem que existir, né? A gente não está desmerecendo a importância disso. É que não é só isso, né? Então acaba ficando viciado em fazer uma medida de uma coisa que não é só isso. Né? Não, perfeito. Mas eu estava só comentando que tem todo o outro lado da economia criativa aqui. A gente não tem nem colegas nem conosco aqui, olha, o Brasil é um dos maiores exportadores de calçado do mundo. É um mercado muito crescente, né, um mercado muito, ainda mais agora, né, depois de tudo isso que aconteceu, acho que a economia aí que vai alavancar bastante, né. Exato, né, então, até estava conversando com o pessoal da AB Calçados, né, uma pena até que eles não estão conosco hoje, mas eu acho que quando a gente for falar da AB Calçados, quando a gente for falar, por exemplo, da Associação de Bares e Restaurantes, que tem todo o lado da culinária, né, dos chefes, culinária, moda, né, são... Tá? A economia criativa, de forma geral, que eu acho que até um outro bloco que a gente tem que ter uma conversa parecida com esse universo, eu vou até confessar, né, não é minha praia, mas não tem como a gente olhar para um país tão rico como o Brasil, desse lado da economia criativa, e a gente vê tão pouco participação desses atores num fórum importante como esse. Aliás, olha, um comentário geral, hein? Se a gente olhar... São mecanismos, né, que até são pouco explorados e valorizados, inclusive. Daí a gente vai entrar na seara de outros mecanismos de proteção, né? Exatamente. Direito autoral, desenho industrial, e aí vai indo, né? O negócio vai ampliando. Exatamente, né? E trade dress, uma série de outras coisas também, né? Que são muito importantes, né? Para um país como o nosso, né? E então, talvez essa seja uma outra conversa. Sobre pontos mais específicos, né, sobre itens da lei, por exemplo, tem muito pessoal que é da área farmacêutica de saúde, né, a Júlia já comentou, tem outros colegas, a própria Letícia que comentou também, né, até o pessoal do Pharma Brasil, se estivesse aqui conosco hoje, provavelmente ia bater bastante nas questões, né, de artigos da lei relacionados a acesso a medicamentos, por exemplo, né, mas a gente teria que talvez ter até um outro bloco para falar disso. Mas, de qualquer forma, você propor mudanças dentro de uma estratégia nacional, com o baixo grau que a gente teve de discussão até agora, né? Falar de mudar coisas na lei num ponto que a gente está tão desarticulado, né? Ou falar de criar coisas novas num ponto que a gente está tão desarticulado, talvez não tenha tanto sentido assim, né? Mas, de qualquer forma, são coisas que a gente tem que ainda amadurecer e pensar com os nossos colegas também.
Se você me permite, Henrique, Claro, você me César, permite por favor. só rapidinho para dar um exemplo disso daí. A gente sabe da importância de cultivares do setor agro aqui no Brasil, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, estava sendo discutida a revisão da lei. A lei de cultivares é uma lei muito troncha, muito, mas assim, muito quadrada. E estava se discutindo. E aí começou o setor produtivo a se articular para mandar propostas, inclusive para conversar com o relator, eu tive algumas vezes em Brasília, conversando lá. O próprio setor tem diferentes interesses, porque tem, na verdade, assim, a bancada ruralista é formada por plantadores. Não são eles que desenvolvem as cultivares, não são eles que são os melhoristas. Então, assim, nunca chegou no consenso. Então, assim, o medo nosso, na verdade, era assim, se a tendência era melhorar. César, deu uma travada no seu áudio. Eu vou pedir um favor, César, acho que é melhor você desligar o seu vídeo. Desligar o vídeo, tá. Estão me ouvindo melhor? Agora tá perfeito. Tá bom. Então, tá ótimo. Então, eu tive numa reunião, estavam várias entidades e assim, um dos nossos... Tá ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Então, tá bom. É que vocês é que agora estão meio travando aqui. Um dos setores importantes é o setor de batata. Todo mundo come batata uma vez por semana, né? Sabe quantas cultivares de batata existem? Tá dando uma travada no César também. Eu acho que ele está com o mesmo problema que eu tive na semana passada, né? Que é problema de conexão de sexta-feira à tarde, né? Mas vamos lá, né? A gente não sabe quantas cultivares de batata tem no Brasil. Se alguém aqui sabe, né? Na hora que ele voltar, ele vai ter que contar, porque agora começou a curiosidade. Zero, é um número redondo. Eu voltei. É zero. É um número redondo, né, César? É o número redondo. Os caras, os melhoristas de batata, eles falam assim, quando a gente vai fazer uma conferência, a gente se junta numa pensão, numa cidadezinha pequena, de tão poucos. E olha a importância que tem. Sabe por quê? Porque todo mundo clona a batata. Ninguém precisa desenvolver. Então, assim, não tem um incentivo a desenvolver algo super importante, e isso daí é apenas um exemplo. Eu acho que tem um monte de coisa. Tem aqui dizendo assim, ó, que a estratégia de PI tem que estar vinculada com os direcionadores estratégicos da nação. Alguém sabe quais são? Quais são os direcionadores estratégicos do Brasil? Eu não sei ainda. Então, assim, é difícil. Então, isso faz parte até da metodologia da OMP, né? E a gente, se você digitar, viu, César? Eu vou ficando mudo aí. No Google, assim, Estratégia Nacional você vai encontrar, assim, umas 8 ou 10, assim, empilhadas, assim, né? De IoT, de segurança de dados, de cibersegurança, de segurança nacional, coisa do gênero, né? E praticamente nenhuma delas tem referência cruzada nessa estratégia. Né? Então, esse é um comentário geral. Bom, mas vamos lá, né, pessoal? Não sei se vocês estão me ouvindo agora também. Então, né? Estão ouvindo, né? Legal. Mas, César, eu estava pensando aqui agora, a gente está chegando aqui às 6h30, que é o horário limite da nossa reunião, sobre próximos passos que a gente vai dar ainda, né? Ainda mais que a gente agora, felizmente, ganhamos mais 2 semanas de prazo, né? O que, na prática, é quase que 3 ou 4 vezes mais o tempo, porque a gente demorou até se mobilizar, né? Demorou um tempo. Agora que a gente está mobilizado, cada dia é um dia produtivo. Eu estava imaginando, pessoal, e aí eu queria aproveitar agora, eu vou pedir para que todo mundo agora possa... Eu só vou fazer uma coisa, que eu vou colocar todo mundo agora no... Todo mundo agora pode abrir os microfones, tá, pessoal? Pensando nos próximos passos, a gente está imaginando assim, né? Talvez desse primeiro bloco já até pensando em preencher o formulário, o base, número 1, aquele que é sobre a estratégia de forma geral, eu acho que a gente já tem alguns elementos que me parece são muito convergentes entre todo mundo que trabalha aqui. Acho que Clemente já fez uma boa relatoria ali, né, Clemente? Hoje a gente não bateu nos mesmos pontos, mas eu acho que dá para a gente criar um documento muito importante, favorecer o que já existe ao invés de criar estrutura nova, trabalhar em rede muito mais que centralização, trabalhar na capacitação interna e não em querer resolver o problema externamente.
né? São alguns dos itens que a gente tem, que eu acho que são meio que não vou dizer de consenso, mas assim, muita gente acho que apoia esse tipo de ideia. Acho que daria para a gente fazer, né, Clemente? Talvez condensando ainda mais aquilo que você tem da própria reunião, a gente colocar num documento para já firmar, né? A gente, afinal de contas, ia ter que enviar no domingo agora, então vamos procurar fazer isso. E aproveitar, acho que as próximas semanas que a gente vai ter, para fazer talvez algumas outras conversas mais setoriais mesmo, sabe? César, por exemplo, ó, no mundo de cultivares, no mundo agro, por exemplo, seria fantástico se a gente pudesse ouvir, né? E é uma coisa importante, olha só, grande parte dos colegas que estão aqui, nós somos, de certa forma, especialistas em propriedade intelectual. Quantos de nós conhecemos sobre cultivares ou sobre a realidade do mundo agro, que é um dos mais importantes para um país como o Brasil? Quase nada, né, Milene? Então, seria muito importante a gente entender qual que é a vida de um melhorista, por exemplo, né, Zé? Não sei se você conseguiria ajudar a gente, talvez, a articular isso, né? Falando, né, Milene, no mundo agroquímico, veterinário, talvez até farmacêutico, né? As barreiras das empresas que atuam aqui no esse Brasil. ponto que tu colocou é legal, assim, eu acho que já que a gente está falando aí de uma questão nacional, se hoje, né, a nossa principal balança comercial está voltada aí ao agro, né, o que tem alavancado até, inclusive, durante a pandemia, tudo. Ontem estava legal, ontem, mamãe veio para cá. A gente ter talvez uma discussão bem específica até para unir essa parte, por exemplo, das legislações que permeiam o sistema, tem agora a lei de biodiversidade, esses tratados que estão saindo agora, tem Nagoya, tem um monte de coisa que vai, né, permeando o assunto, aí eu acho que seria bacana, assim. Perfeito. Milene, sabe outra coisa? Vou dar outro exemplo. A Fabiana Frickman, ela não está com a gente hoje, mas ela é uma das líderes de uma rede chamada Redes Fito, da Fiocruz, e na própria Academia de Ciências Farmacêuticas a gente tem um projeto hoje, que se chama Parceria Biodiversidade mais Inovação, que é a organização de toda a cadeia de valor, que vai desde a bioprospecção, cultivo controlado, a questão de gerenciamento de cooperativas e coletividades, repartição dos ganhos, depois a parte de extração, estabilização, análise, até lá na outra ponta, chegando até, né, a questão de alvos farmacológicos ou grupos, ou análise de estruturas de famílias químicas, né, que a gente tem, que é o outro eixo também, né? Então, assim, independentemente, viu, Jadir, você tem razão, tem muita coisa que você fala, ó, quando vem assim, normalmente vem e vai acontecer. Então, a gente não pode, acho que como partícipes do nosso país, ficar dependendo também de que se vai acontecer, se o governo vai querer, né? Porque pode ser que não queira. E a gente sabe quanto que isso é importante para o país, então, eu acho que, mais do que responder uma consulta pública, né, a gente pode aproveitar essa mobilização que a gente tem para começar a trabalhar em questões mais propositivas no prazo correto, com o grau de participação correto, com o nível de discussão que não é em 2, 3 semanas para responder um documento e preencher formulário. Né? Esse grupo, eu vejo assim, ele já está meio que alinhado, inclusive, como uma parte da estratégia, porque mal ou bem a gente tem aqui divulgado, tem compartilhado conhecimento, visões, eu acho que a gente já está trabalhando aí numa certa capacitação, né, de incentivar todo mundo a entrar nos temas. Então, esses grupos, eles podem se prolongar depois que a gente terminar a missão aí da estratégia, justamente nesse compartilhamento. Vamos escolher um tema, a gente traz especialistas, quem se interessar entra e vamos ver. Eu acho que conhecimento nunca é perdido, a discussão nunca se perde, né? Então, ainda mais quando é feito de forma... sim, e sem formalidades, né? Sem o peso, às vezes, de ser um curso, alguma coisa assim. Mas aí, assim, eu não sei se o Clemente até apresentou naquele relatório, a gente tem hoje bastante formulário com contribuição, assim, da nossa estratégia lá, Slack, o pessoal está colaborando com as suas visões lá, no quórum tá bom para a gente trabalhar com os dados. Olha, tem bastante coisa e assim, como não é uma questão de consenso mesmo, é uma questão de visão, e no macro, aparentemente, né, eu estava falando até com o Celeste, né, e com a Beth Ritter, que tem muitas coisas da nossa conversa quarta-feira que a gente fala, olha que interessante, né, quanta coisa a gente vai conversando, né, Celeste, e a gente vê que tem um certo alinhamento. E hoje, né, Celeste, você vê como que tem alinhamento com o pessoal do meio empresarial também, né, então, sabe aquela história, acho que a gente tem elementos, né, para colocar isso, e claro que nem todo mundo vai poder ler um documento de 120 páginas, cheio de detalhe, diz aquilo. Agora,
questões norteadoras daquilo, né? Então, não estou querendo dizer que você vai ser assim, assado, você vai chamar Brasil mais isso ou mais aquilo, pode chamar no que quiser, mas o importante são alguns princípios que a gente compartilha aqui. Eu acho que isso a gente já tem condições de colocar no papel. Né? Tá. Talvez de hoje para segunda. Eu vejo assim, que o prazo que a gente ganhou adicional também daqui a pouco a gente vê passar rapidinho, né? Ainda tem feriado no meio do caminho, então se a gente não colocar em linha em fazer acontecer o negócio de novo, nós vamos chegar lá perto do prazo, né? Não, é uma coisa que eu acho que se o pessoal está contribuindo, tá ótimo, se tá... Eu acho que tem muita gente, Milene... A gente está cobrando também, viu, Henry, do pessoal do comitê, muitos estão aqui, né, nesse grupo, ou estão lá no Slack, acaba coincidindo muito, mas a gente, pelo lado de lá, a gente também está cobrando, né, como tem muita empresa lá com pessoas, né, bastante engajadas no assunto, a gente está cobrando que todos se mobilizem. Perfeito. É só o comentário que até a Cris Hopp, que estava aqui no começo, né, pessoal, quando vocês concordarem com alguma coisa, dá um concordo também, porque senão fica parecendo que são meia dúzia de gato pingado. Tem um monte de gente concordando e só que aparece meia dúzia ali, né? Então, assim, coloque ali, né, porque mostra que teve uma participação, né, de mais gente, de vários segmentos, eu acho que é isso. Pessoal, vamos lá. Então, próximos passos que a gente vai procurar compilar de alguma forma isso que a gente tem, num documento simples. Não tem que ser complicado, não tem que ter muitos itens, né? Alguns princípios norteadores, acho que a gente já chegou bem a partir da nossa conversa de hoje. E aproveitando esse prazo maior que a gente tem, e aproveitar essa mobilização, e aí pegar o pessoal da área de economia criativa, pessoal da área de cultivares, pessoal da área de biodiversidade. Maria Celeste Emerick, quando eu falei de biodiversidade, redes fito, eu vi que até brilhou a sua tela ali do outro lado, viu, Celeste? Você está mais escurinho ali, mas eu estou vendo que está lá. E para a gente poder, de fato, evoluir. Outra coisa importante, viu, Milene, que eu vou te falar, é que quando nós criamos esse grupo, não era para a gente se preparar, fazer tudo isso que a gente está falando, com o tempo, até porque ia vir uma consulta pública. Que acabou vindo assim. Verdade, você teve a proatividade, né, de já deixar o negócio encaminhado e que no fim veio... na verdade, a gente foi pego até no contrapé. Fomos surpreendidos. A gente ia trabalhar de forma muito mais organizada e daqui a pouco já tomou uma bola nas costas, quase que isso, né? É verdade. Opa, né? A gente está caminhando aqui, o negócio já veio. Mas legal, pessoal, então... Mas saímos na frente, porque já tinha até, né, um grupo, o negócio, pelo menos, o assunto não era tão novo, né? Já valeu a pena, né? Porque, assim, mobilização para construir coisas boas, né, Milene, nunca vai ser demais. Mas é o comentário, tá? Esse negócio não acaba com a consulta pública, tá só começando agora. E como bem o Jadir colocou, né, Jadir, se o que a gente vai propor vai ser aceito ou não vai, eu não sei. Mas, independentemente de ser aceito ou não, a gente, como sociedade civil organizada, pode continuar fazendo aquilo que a gente acredita que vale a pena. Gente boa não vai faltar por aqui, pelo que eu já percebi. Não é isso? Pessoal, vamos lá. Estamos aqui com 18 horas e 33 minutos. Hoje é sexta-feira. Tudo bem que está no meio da pandemia aqui, mas eu acho que todo mundo merece, né, ficar aí a companhia da sua família celular. Eu só vou pedir, pessoal, que todo mundo que possa ligar o vídeo aqui novamente, né? Porque aí fica aquele painel mais bonito, tal. Ó, Renata Lisboa, que estava lá na moita, né? Mais uma vez ali, viu? Tô de olho Henry, o Kleber quer falar, eu vi ele levantando a mãozinha aqui. Mas Kleber, agora eu vou te pedir para, cara, já está terminando a nossa reunião e então vai ficar para a próxima, tá? Porque eu estou precisando também de atender minha família aqui, então... O Henry quer chegar logo na hora da cervejinha, né? Do happy hour de sexta. Ô Milene, não fala assim que está sendo gravada essa conversa aqui, e as pessoas sabem que eu não posso beber e vão falar que você pagou o maior mico da sua vida agora, Milene. Tá vendo? Ó, tá. Desculpa, era só para descontrair, gente. Sextou, vamos sextar. É uma coisa importante que eu sempre falo assim, Milene, eu até faço uma voz diferente. Quem não deve, não teme. Entendeu? Legal. Pessoal, então, estamos terminando aqui, então, mais uma sessão aqui na nossa reunião. Marcelo Speciale, Renata, Griselda, Ney Grando, Tadeu, quanta gente boa por aqui, né? Agradecendo aí mais uma vez, né? Então, vamos dar o nosso joinha aqui. Então, nos encontramos semana que vem, provavelmente na terça-feira, algo do gênero, de noite a gente marca alguma coisa, tá? E vamos tocando adiante, né? A gente tem um país para ajudar a melhorar e com gente boa, tenho certeza que vai dar certo. Legal, pessoal. Boa sexta-feira para todo mundo. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.